muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Hoje é a nossa sala de número 69, deste nosso plano de 365 dias. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Saiba que você está em um plano anual. Nós começamos dia 1º de janeiro e seguimos assim, então, todos os dias. Ou você pode acompanhar a gravação em qualquer horário, para que você tenha acesso ao link da gravação. É importante que você esteja no grupo do WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo tem o link, clica, entra para o grupo. Todo dia você vai receber uma mensagem, no máximo 2, quando eu mando o link do acesso da leitura e também um material complementar, o PDF. Falando em material complementar, em breve eu vou atualizar, tá? Todos os dias que estão aí em atraso, peço desculpas. E também lá no canal do Telegram, onde ficam arquivados. Caso você queira entrar no canal do Telegram, o link também está na descrição do vídeo, tá bom? Bom, vamos abrir então nossas Bíblias. Êxodo, capítulo 33. Estamos finalizando o livro do Êxodo. Peço que vocês façam as suas notas, fiquem à vontade. Se a sua Bíblia for igual à minha, que tem espaço para anotações aqui, ó, façam as suas notas, grife palavras, coloque aí do lado, como eu já orientei nos primeiros dias. Eu não estou fazendo isso todo dia junto com vocês, porque senão acaba que atrasa muito, né? Leva muito tempo na nossa leitura. Então eu prefiro enviar as notas depois, aí vocês passam a limpo. Mas durante a leitura, vá fazendo aí também as suas notas, tá bom? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Suas misericórdias duram para sempre. É por causa dela que estamos aqui. E pedimos que o Senhor fale conosco em mais essa sala de leitura. Nosso coração está aberto para ouvir a Sua voz. Fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Êxodo, capítulo 33, Bíblia na tela, versão King James. Para quem não sabe, nós estamos lendo e interpretando a versão King James. Isso foi falado no primeiro dia. Quem está entrando agora, é bom que você resgate o primeiro dia, tá? Já sabe, né? Dá o seu like, clique aí no joinha. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito no canal. Já estamos aqui com 43 pessoas ao vivo. Temos aí, até o momento, 31 pessoas que deram o ok. Então, 10 pessoas ainda não clicaram no joinha. É importante que você faça isso. Você está dizendo para o YouTube que esse assunto é legal, que ele é relevante. Aí o YouTube vai entregar para mais pessoas, tá? Vamos à leitura então. Êxodo capítulo 33, versículo 1. E disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho. Então, vocês se lembram que na leitura de ontem, nós entendemos que antes de ontem, que o povo, eles tinham, enquanto Moisés estava no monte, recebendo as orientações de Deus, demorou ali 40 dias e 40 noites, então o povo obstinado, eles incitaram a Arão, irmão de Moisés, a preparar um outro Deus para eles, né? O bezerro de ouro. Isso
um pecado de idolatria, um pecado muito grave. Deus queria exterminar aquele povo. Moisés intercede pelo povo, como nós já lemos, e aí ele sobe novamente ao monte, ele recebe as instruções de Deus. Deus fala: olha, agora você vai conduzir o povo, só que eu não vou mais no meio do povo. Por quê? Porque este povo é um povo obstinado. O que quer dizer obstinado? Obstinado é aquela pessoa teimosa, é aquela pessoa que não muda de opinião, aquela pessoa que não se deixa convencer, uma pessoa que não cede. Então Deus está falando: esse povo é obstinado, é um povo teimoso, o povo não cede, o povo não muda de opinião. Eu não vou no meio deles, porque se eu for, eu vou consumi-los no meio do caminho. Quando Deus fala assim para Moisés: eu não vou no meio deles, significa dizer que não haveria necessidade de montar o tabernáculo. Por quê? As instruções que foram dadas no monte para a construção do tabernáculo era para que a presença de Deus habite no meio do povo. Lembra quando foi falado sobre a construção do tabernáculo? Era para esse fim. Então, o fato dele dizer que não iria mais com o povo significa que não teria mais a necessidade de montar o tabernáculo. Essa foi a ideia inicial. Só que nós vamos ver que mais para frente Moisés intercede novamente pelo povo e fala para Deus: Deus, a tua presença tem que ir comigo. Eu quero que a tua presença vá comigo. Quem vai comigo? Então, essa tinha sido a ideia inicial, né? Quando Deus falou que não iria. Porque o povo era obstinado. Devemos tomar muito cuidado com isso. Versículo 4. Quando o povo ouviu essa má notícia, entristeceu-se, e nenhum homem pôs sobre si os seus ornamentos. Deixa eu só abrir aqui o chat aqui dos comentários, para que de repente, se acontecer algo na transmissão, vocês coloquem aí, se travar ou alguma coisa assim. De segundo plano eu vejo aqui os comentários. Bom, versículo 4, né? E quando o povo ouviu essa má notícia, entristeceu-se. Qual má notícia? Deus dizendo que não ia com eles, não ia no meio deles. E nenhum homem pôs sobre si os seus ornamentos, seus enfeites. O Senhor, pois, havia dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: vós sois um povo obstinado. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Por isso agora, tira de ti os teus ornamentos, para que eu saiba o que fazer contigo. E os filhos de Israel tiraram de si os seus ornamentos junto ao monte Horebe. E Moisés tomou o tabernáculo e o armou fora do acampamento, distante do acampamento, e o chamou de tabernáculo da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía para o tabernáculo da congregação que estava fora do acampamento. É como eu tenho dito para você, você precisa atentar aos tempos do texto. Fala uma coisa, depois explica. Então, no início a gente viu falando que Deus não iria com o povo, tal, isso resultaria em não ter necessidade de montar o tabernáculo. Logo na sequência diz que Moisés montou o tabernáculo, mas depois vai explicar por que Moisés montou o tabernáculo. Então, a história vai sendo, às vezes, retroativa, às vezes avança um pouco, então, por isso que é preciso dar atenção aí aos detalhes, tá? Primeiro fala, olha, Deus, você vê que aqui, ó, por exemplo, ó, vou te dar um exemplo claro disso, ó, versículo 4. Quando o povo ouviu essa má notícia, entristeceu-se, e nenhum homem pôs sobre si os seus ornamentos. Então aqui já está falando que nenhum homem colocou os seus ornamentos. Já falou isso. E depois explica, ó, o Senhor, pois, havia dito. Então, aqui já disse, versículo 4, ó, aqui já disse que eles tiraram os ornamentos e depois explica. Por quê? Porque o Senhor havia dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, vós sois um povo obstinado, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, por isso agora tira de ti os teus ornamentos. Então, Deus tinha falado, tira os ornamentos.
E no versículo anterior, eles já tinham feito isso. Por que já tinham? Porque antes Deus tinha dito. Ficou claro? Deu para entender? Um pouco confuso? Mas é como está aqui a ordem dos textos. Por isso a gente precisa prestar atenção na leitura, tá? O versículo 7 falou sobre o tabernáculo que Moisés, ele montou o tabernáculo, armou o tabernáculo, aqui ó, armou o tabernáculo fora do acampamento e chamou o tabernáculo de tabernáculo da congregação. Por que congregação? Onde o povo se congrega, onde o povo se reuniria. Um outro nome dado também ao tabernáculo da congregação é a tenda do encontro. O nome ficou muito conhecido também nos livros e em outras traduções, como a tenda do encontro, porque era ali diante daquela tenda, diante daquele tabernáculo que o povo se encontrava para buscar o Senhor. Versículo 8. E aconteceu que, saindo Moisés para o tabernáculo, todo o povo se levantava e ficava cada homem diante da porta de sua tenda e olhava Moisés pelas costas, até ele entrar no tabernáculo. E acontecia que, quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e ficava à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem ficar à porta do tabernáculo, e todo o povo se levantava e adorava, cada um à porta da sua tenda. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui para te mostrar essa cena. Espera aí. Deixa eu só pesquisar aqui. Deixa eu colocar aqui. Acampamento. Em outro texto vai falar como ficou a disposição aqui, ó. Essa imagem, eu gosto dessa aqui. Tem algumas mais novas, mas essa aqui, essa mais antiga aqui, dá para entender bem. Deixa eu puxar aqui agora para a tela. Ó, o que nós estamos lendo é exatamente isso aqui, ó. Então assim ficou o acampamento. Tá um pouco embaçada a imagem. Deixa eu ver se eu consigo uma melhor. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo com uma resolução melhor. Peguei uma outra aqui, vamos ver se essa aqui tá boa. Aqui, ó, o acampamento. Tá aí, ó. Então essa é a disposição de como eles ficaram acampados, ó. Em outro texto, a gente vai ler isso com detalhes. Em outro texto vai falar as posições que eles ficaram. Benjamim, Manassés e Efraim, lá em cima, lá, ó, ficaram ao norte. Aí vem aqui, ó, do lado direito, Dan, Aser e Naftali ficaram desse lado. Enfim, ó, tá vendo? Então, essas foram as disposições. Ali no centro, bem em volta ali
do tabernáculo, vocês estão vendo uma fumaça aqui, ó, deixa eu me colocar de fundo aqui, ó, bem aqui essa fumaça, ó, tá vendo? Essa fumaça, então é a nuvem que representava ali a presença de Deus. Então, quando isso acontecia, diz o texto que todas as pessoas saíam e ficavam na porta de suas tendas, né, da casa deles, vamos dizer assim, e todos eles conseguiam ver essa nuvem, essa fumaça que descia ali para falar com Moisés. Em volta ali do tabernáculo, que está no meio, ficava ali a tribo de Levi, né, central. Então, no centro ali ficava a tribo de Levi, Moisés, Arão e seus filhos, Gerson, Merari, nome dos seus filhos, né? Não me lembro do outro agora. Enfim, então, Moisés e os seus filhos ficavam no meio e a tribo de Levi também ficavam ali no meio. E um pouco mais afastado, então, as outras tribos. Essa disposição aí, o que está acontecendo é exatamente o que diz esse texto aqui, ó. E acontecia que, quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e ficava à porta do tabernáculo. E o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem ficar à porta do tabernáculo, e todo o povo se levantava e adorava, cada um à porta de sua tenda. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Versículo 11. E o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. E ele voltava novamente ao acampamento. Mas seu servo Josué, o filho de Num, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo. E disse Moisés ao Senhor: Vê, tu me dizes, olha o diálogo de Moisés com Deus, olha só. Vê, tu me dizes, faz subir este povo, e não me deixas saber quem enviarás comigo. Mas disseste, conheço-te pelo nome, e tu encontraste graças aos meus olhos. Por isso, agora rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Olha Moisés intercedendo pelo povo. E ele disse, minha presença irá contigo. Então aqui está explicando o que aconteceu. Deus, a princípio, tinha dito, não vou. Aí Moisés intercede, fala, olha, o Senhor falou que eu ia conduzir o povo, mas e aí? Quem vai comigo? Eu não achei graça aos teus olhos? Se realmente eu achei graça, né? É um favor que eu não merecia, então me mostra o teu caminho. Versículo 14, ele disse, minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E ele disse-lhe, se tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. Então Moisés foi mais ousado ainda em dizer, se a tua presença não for comigo, não me faças subir daqui. Olha, uma orientação fora a parte, né? A leitura é só leitura com interpretação do texto mesmo. Mais um conselho para vocês, amigos leitores. Tenha sempre isso com você. Que você não faça nada se a presença de Deus não for com você. Então, todos os dias, quando eu acordo, a minha primeira oração, primeira coisa que eu faço, ao abrir os olhos, já é dobrar os meus joelhos e falar, Senhor, toma esse dia nas tuas mãos. Que a tua presença vá comigo. Não me deixe fazer nada que não seja de acordo com a tua vontade. Que a tua presença vá comigo. Vamos colocar aí nos comentários, vamos fazer uma declaração pública. Escreva aí nos comentários aí, ó. Vamos colocar assim, ó. Eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. Porque se a presença dele estiver com a gente, onde a gente for, na beleza da companhia do nosso Deus, faça uma declaração aí da sua forma. Eu quero a tua presença, que a tua presença vá comigo, quero estar em tua presença. Só quero tuas bênçãos se estiver em tua presença. Coloque aí.
Eu só quero a tua presença. Faça a sua declaração aí. Coloque aí, por gentileza. É isso aí. Tatiane, Sandra, quem mais? Silvia Restano. Quem está acompanhando a gravação em outro horário, coloca nos comentários também, ó. Olha aí o pessoal colocando, a Sandra, Tatiane, Silvia Restano. Coloque aí, ó. Wilson Bezerra. Então Moisés falou isso para Deus. Versículo 15. E ele disse-lhe: se tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Como, pois, se poderá saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é em andares tu conosco? Assim seremos separados, eu e teu povo, de todos os povos que estão sobre a face da terra. Então Moisés falou: como que as pessoas saberão que somos um povo separado se o Senhor não estiver com a gente? Moisés foi um grande intercessor, né? Versículo 17. E disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, pois encontraste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Veja, gente, pois encontraste graça. Olha a revelação da graça desde o Velho Testamento. Pois encontraste graça. É por graça. Versículo 18. E ele disse: suplico-te, mostra-me tua glória. Agora aqui Moisés foi mais a fundo ainda. Olha só, Moisés agora disse: eu quero ver a sua glória, eu quero ver o Senhor. Ele disse: suplico-te, mostra-me a tua glória. Versículo 19. E ele disse: farei toda a minha bondade passar diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse: não podes ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. E disse o Senhor: vê, há um lugar junto a mim, e tu ficarás sobre a rocha. E acontecerá, quando a minha glória passar, que eu te porei em uma fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão enquanto eu passar. E tirarei a minha mão, e tu me verás pelas minhas costas, mas a minha face não será vista. Gente, olha que coisa gloriosa vai acontecer aqui. O texto está dizendo que Moisés pediu para ver a face de Deus. Quando o texto fala Moisés falava face a face com Deus, não é que Moisés falava assim, né, no rosto, ele via o rosto de Deus. Face a face é pela representatividade, em forma de fogo, em forma de nuvem e tal. Mas aqui, Moisés está falando: eu quero ver o Senhor, me mostra a sua glória. E Deus falou assim: olha, toda a minha bondade vai passar diante de você. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu vou te colocar sobre uma pedra, e quando eu for passar, você vai ficar atrás da pedra, e vai ter uma fenda, uma brecha, e você vai ficar olhando por essa brecha. Aí eu vou passar, olha só, Deus dizendo: eu vou passar, eu vou colocar a mão nessa brecha. Quando eu passar, eu vou tirar a mão e você vai me ver pelas costas, mas a minha face você não vai ver. Gente, que relacionamento, né? De Moisés e o Senhor. Olha só que coisa. Vamos ver no próximo capítulo essa cena. Vamos lá, capítulo 34. E disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e escreverei sobre estas tábuas
as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, e sobe de manhã ao monte Sinai, e apresenta-te ali a mim, no cume do monte. E nenhum homem virá contigo, nem permitas que algum homem seja visto em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentarão diante do monte. E ele lavrou as 2 tábuas. Sabe que lavrar seria esculpir, né? Preparar, né? Pega uma pedra grande e você vai prepará-la como forma de tábuas. Deus dizendo, eu vou escrever novamente os mandamentos, porque as primeiras Moisés quebrou, quando desceu e viu o povo entregue à idolatria, né? A gente já leu isso. Bom, então, versículo 4. E ele lavrou as 2 tábuas de pedra como as primeiras, e Moisés levantou-se de manhã cedo e subiu ao monte Sinai conforme o Senhor lhe ordenara, e tomou em suas mãos as 2 tábuas de pedra. E o Senhor desceu na nuvem e se pôs ali com ele e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor seu Deus, misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés se apressou e curvou a sua cabeça na terra e adorou. E ele disse: se agora encontrei graça aos teus olhos, ó Senhor, que o meu Senhor, rogo-te, vá entre nós, pois é um povo obstinado, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. E ele disse: eis que faço um pacto, diante de todo o teu povo farei maravilhas, tais que ainda não foram feitas em toda a terra, nem em qualquer nação. E todo o povo entre o qual tu estás verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Observa o que te ordeno hoje. Eis que expulso de diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Toma cuidado para que não faças pacto com os habitantes da terra, para a qual estás indo, para que não seja por laço no meio de ti. Mas destruireis os seus altares, quebrareis as suas imagens e cortareis os seus bosques, porque não adorarás outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. Veja que ciumento também está aí com C maiúsculo. Não adorarás outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. Então, há uma tradução aqui para essa expressão. A expressão cujo nome é Deus ciumento reflete a uma estreita relação entre o caráter e a reputação do nome de Deus. Essa tradução aqui, ela também foi colocada como: seu nome é Deus zeloso. Você até já deve ter ouvido falar sobre isso. Seu nome é Deus zeloso, ou o Senhor é zeloso por seu nome. Então, por ser um Deus ciumento, ou seja, zeloso, ele protege a integridade de suas relações. Não aceito que se relacione com outro. Por quê? Porque eu zelo pelo meu nome. O ciúme aqui é no sentido de zelo, tá? Então, o Senhor é o Deus ciumento, ou seja, o Senhor é um Deus zeloso. No material de apoio, inclusive, eu coloquei um versículo. Deixa eu ler aqui com vocês. Naum. Aqui, ó, Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ó. Vamos ler aqui juntos. O Senhor é um Deus ciumento e vingador. O Senhor vinga-se e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e não irá de forma alguma absorver o perverso. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e nas nuvens são o pó dos seus pés. Então,
por ele ser um Deus zeloso, que zela pelo seu nome, e vingador, então ele toma vingança contra os seus inimigos e os seus adversários. Por quê? Para zelar o seu nome, para zelar o nome dele, o nome de Deus. Então, é um Deus ciumento no sentido de Deus zeloso, que zela pelo seu nome, é fiel, cumpre, nos defende contra os nossos inimigos. Êxodo 34, né? 34, versículo 14, foi o que lemos, sobre o Senhor ser um Deus zeloso. Versículo 15. Para que não faças pacto com os habitantes da terra, e eles não se prostituam após os seus deuses, e não façam sacrifício aos seus deuses, e te convidem, e tu comas do seu sacrifício, e tome das suas filhas para os seus filhos, e suas filhas se prostituam após os seus deuses, e façam teus filhos se prostituírem após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pão ázimo, como te ordenei, no tempo do mês de Rabibe, porque no mês de Rabibe saíste do Egito. Tudo que abrir a madre é meu, e todo primogênito entre o teu gado, seja boi ou ovelha, que seja macho. Mas o primogênito de um jumento resgatarás com um cordeiro. E se não o resgatares, então quebrarás o seu pescoço. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá diante de mim vazio. A gente já falou sobre isso, sobre esse resgate, sobre o primeiro ser de Deus e como resgatá-lo em outras leituras, né? Versículo 21. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. No tempo de arar e de ceifar, descansarás. E guardarás a festa das semanas, das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens aparecerão diante do Senhor Deus, o Deus de Israel. Porque eu expulsarei as nações diante de ti, e alargarei os teus termos. Nenhum homem cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer diante do Senhor, o teu Deus, 3 vezes por ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com fermento, tampouco será o sacrifício da festa da Páscoa deixado até a manhã seguinte. O primeiro das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. E o Senhor disse a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, fiz um pacto contigo e com Israel. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. E ao descer Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés, quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a pele de sua face resplandecia enquanto falava com ele. E quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele de sua face resplandecia, e temeram aproximar-se dele. E Moisés chamou Arão e todos os governantes da congregação e se voltaram a ele. E Moisés lhes falou. E depois todos os filhos de Israel se aproximaram, e ele lhes deu como ordem tudo que o Senhor lhes havia falado com ele no Monte Sinai. Tudo que o Senhor havia falado com ele no Monte Sinai. Assim que Moisés terminou de falar com eles, colocou um véu sobre sua face. Mas quando Moisés entrava diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até quando saía. E saía e falava com os filhos de Israel aquilo que lhe foi ordenado. E os filhos de Israel viam a face de Moisés e que a pele de sua face resplandecia. E Moisés colocava novamente o véu sobre a sua face até que entrava para falar com ele. Então veja, para aumentar o temor no povo quanto a Moisés, então Deus fez com que a face de Moisés resplandecesse, brilhasse, uma luz mesmo. Então Moisés colocava um véu, né? Um véu, para que aquela luz não fosse vista de forma bem forte. Ele colocava um véu quando ia falar com o povo, mas quando ia falar com Deus, ele tirava o véu. Isso tem toda uma representatividade, a questão do véu, e nós vamos entender isso quando estivermos novamente no Novo Testamento. Por isso que foi muito importante a gente passar por aqui,
Fique tranquilo que quando fizermos a leitura sobre o véu no rosto de Moisés, eu vou te lembrar. Lembre-se dessa cena aqui. Então Moisés colocava um véu no seu rosto. Para quê? Para que o povo tivesse temor, para que o povo olhasse aquela maravilha, aquela coisa gloriosa e respeitasse Moisés. Só que o Novo Testamento vai dizer, nós vamos ler isso, que aquele brilho foi se apagando. E Moisés, ele não tirou o véu quando o brilho se apagou, para que o povo não percebesse. Isso é muito importante para nos dar um claro entendimento sobre a nova aliança. Então, grave essas palavras aí. Lembre-se, Moisés, quando desceu da presença de Deus, o rosto dele brilhava para que o povo tivesse temor. Moisés colocou um véu. Mas no Novo Testamento tem algo muito importante que vai falar sobre este véu que deveria ser retirado, mas Moisés não retirou para que o povo não perdesse o temor. No Novo Testamento a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Capítulo 35. Por isso a importância de você todos os dias se conectar conosco nessa sala de leitura e seguir o plano anual. É um plano anual. Dentro de um ano, você vai ter lido a Bíblia toda e entendido, porque nós estamos lendo e interpretando. Então, com paciência, dia após dia, você vai aprendendo um pouquinho de cada vez, para que a coisa vá entrando aí na sua mente. Êxodo 35. E Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse essas palavras. E lhes disse, estas são as palavras que o Senhor ordenou para que se cumprisse. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será para vós dia santo, o Shabat de descanso para o Senhor. Todo aquele que nele fizer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia do Shabat. E Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, isto é o que o Senhor ordenou, dizendo, tomai dentre vós uma oferta ao Senhor. Todo aquele que tiver um coração disposto, que a traga, uma oferta ao Senhor, ouro e prata e bronze, e azul e púrpura, e escarlate, e linho fino, e pele de cabra, e peles de carneiros tingidas de vermelho, e peles de texugo, e madeira de acácia, e óleo para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e para o incenso aromático, e pedras de ônix, e pedras de engastes para o éfode, e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão, e farão tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, sua tenda e sua coberta, e os seus colchetes, e suas tábuas, suas barras, suas colunas, suas bases, a arca, as suas varas com o propiciatório, e o véu de cobertura, a mesa, e as suas varas, e todos os seus utensílios, e o pão da proposição, o candelabro para a luz, e os seus utensílios, as suas lâmpadas com o óleo para a luz, e o altar de incenso, e suas varas, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta à entrada do tabernáculo, o altar da oferta queimada com sua grade de bronze, e suas varas, e todos os seus utensílios, a pia e sua base, as cortinas do pátio, suas colunas, suas bases, e a cortina da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do serviço para realizar o serviço no lugar santo, as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal. E toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Então Moisés chega, fala sobre os mandamentos, dá ordem, fala sobre a construção do tabernáculo, como ele deveria ser feito, e aí ele fala, agora traga oferta. A gente vai precisar de ouro, de prata, de bronze, de fios, de tecido, para construir isso aqui, como a gente já leu. Então o povo saiu da presença de Moisés. Versículo 21. E veio todo aquele cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito tornou disposto, e trouxeram a oferta ao Senhor, para a obra do tabernáculo da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E vieram, tanto homens quanto mulheres, com muitos que estavam dispostos de coração, e trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, todas as joias de ouro, e cada homem que oferecia uma oferta de ouro ao Senhor.
E todo homem que possuía azul e púrpura, escarlate e linho fino, e pele de cabra e peles vermelhas, de carneiro e peles de texugo, os trazia. E todo aquele que oferecia uma oferta de prata e de bronze trazia a oferta do Senhor. E todo homem que possuía madeira de acaia para qualquer obra de serviço a trazia. E todas as mulheres de coração sábio fiavam com as suas mãos e traziam o que havia fiado, costurado, tecido, tanto de azul quanto de púrpura, de escarlate e de linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiaram pelo de cabra. E os governantes trouxeram pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias, e óleo para a luz, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor. Todo homem, toda mulher cujo coração voluntariamente se moveu para trazer todo tipo de obra que o Senhor ordenara que fosse feita pela mão de Moisés. Vocês estão reparando como é o ato de ofertar? De forma voluntária, de coração, não por obrigação, não por troca, não por barganha. É aquilo que Deus colocou no coração da pessoa para ofertar para o serviço da obra. Veja, versículo 30. E Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. E ele o encheu com o Espírito de Deus, e em sabedoria, entendimento e conhecimento, em todo tipo de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em lapidar pedras, para engastá-las, e esculpir madeira, para fazer todo o trabalho esmerado. E ele havia colocado no seu coração que pudesse ensinar, tanto ele quanto Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então veja, Deus capacitou, qual é o nome dele mesmo? Bezalel. Então, Deus capacitou Bezalel, deu a Bezalel o espírito de sabedoria para trabalhar com todo tipo de mão de obra e ainda colocou no seu coração que pudesse ensinar. Então, Deus deu sabedoria a ele e colocou no coração dele: ensine também mais pessoas para que possam ajudar. Isso é muito legal, isso é muito profundo mesmo. Versículo 35. Encheu-os com sabedoria do coração para trabalhar em toda a obra de mestre e de gravador, e a mais elaborada, e a do bordador, em azul, em púrpura, em escarlate e em linho fino, e a do tecelão, também a daquele que faz qualquer trabalho e a daqueles que elaboram o trabalho esmerado. Louva a Deus pela vida dos mestres. Você que é professor, você que é professora, você que é instrutor, louva a Deus pela sua vida. Você que adquiriu, recebeu de Deus sabedoria, capacidade, você estudou, você buscou nos livros o dom, um mestrado, louva a Deus pela sua vida. E o Deus que colocou no seu coração a paixão pelo lecionar, né? Pelo ensinar, pelo transbordar, louva a Deus pela sua vida. Você que, por amor, não só porque escolheu uma profissão para ganhar dinheiro, mas você que gosta de ensinar pessoas, você que gosta de transbordar aquilo que Deus tem te ensinado, tem colocado no seu coração. Parabéns aí a todos que são mestres, capacitados para ensinar. Que Deus te abençoe. Vamos para o capítulo 36. Então trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem de coração sábio, em que o Senhor colocou sabedoria e entendimento, para saberem como fazer todo tipo de trabalho para o serviço do santuário, de acordo com tudo que o Senhor havia ordenado. E Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, e todo homem de coração sábio, em cujo coração o Senhor havia colocado sabedoria, todo aquele cujo coração o moveu a vir para o trabalho e fazê-lo. E eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la.
e trouxeram a ele ainda ofertas voluntárias todas as manhãs. Então veja, Moisés pega a oferta que ele recebeu. Gente, há muita atenção nisso, muita atenção. Então Moisés pega o ouro, a prata, as pedras preciosas, tudo que o povo ofertou, Moisés pega e coloca na mão dos sábios. Olha, está aqui o que o povo ofertou, façam com essas ofertas como vocês acharem que deve fazer para a construção do tabernáculo. Que obra gloriosa, que perfeição, meu Deus, que perfeição. Versículo 4. E todos os homens sábios que realizavam toda a obra do santuário, veio cada homem da sua obra que havia feito. E falaram a Moisés dizendo, gente, isso aqui me arrepia todinho, até o pé. Então, olha só, presta atenção, presta atenção. Aqueles homens que estavam recebendo as ofertas eram levadas até Moisés. Moisés pegava e distribuía com os homens sábios. Os homens sábios, quando receberam as quantias, as ofertas, eles foram até Moisés, veja, olha só, veja, versículo 5. E falaram a Moisés dizendo, o povo está trazendo muito mais do que o necessário, me arrepia todinho, para o serviço da obra que o Senhor ordenou para fazer. E Moisés deu ordem e a fizeram proclamar em todo acampamento, dizendo, que nenhum homem, nem mulher, faça mais alguma obra para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para fazer toda a obra e muito mais. Meu Deus, onde estão os Bezalel? Onde estão os Aholiabe? Onde estão os homens de coração sábio que recebem a oferta do povo e dizem, Moisés, já dá, chega, não precisa de mais não. Em contraste, estão aí os corruptos, que quanto mais o povo oferta, mais eles querem para ostentação, não para o transbordo, não para o avanço da obra, mas para cuidar da própria vida. Então esses homens, eles poderiam, Moisés não deu conta aqui, não deu conta, você vê que não tem contabilidade. Moisés só fez um repasse. O povo ofertou, ele deu na mão deles. Então, Bezalel poderia falar assim, Moisés, ainda está faltando, sendo que já tinha. Bezalel poderia ter falado assim, Moisés, eu estou precisando de mais 100 quilos de ouro para fazer tal coisa, sendo que já estava pronto, e estocar aquele ouro para si. Mas não, todos eles chegaram a Moisés e falaram, Moisés, ó, chega, parou, chega, ninguém mais dá oferta. Basta, suficiente. Senhor amado, onde estão? Se todo líder religioso fizesse o que Moisés fez, você imagina como seria? Que exemplo, né? Que exemplo. Isso aqui é muito glorioso, muito glorioso. Bom, vamos continuar a leitura. E todo homem de coração sábio, versículo 8, que entre eles trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, e púrpura, escarlate, com querubins de trabalho esmeraldo ele os fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de uma cortina era de 4 côvados. As cortinas eram todas uma medida. E ligou 5 cortinas, umas às outras, e as outras 5 cortinas ligou umas às outras. E fez laçadas, isso aqui a gente até já leu, né, em outros capítulos, está se repetindo aqui, então vou fazer uma leitura bem corrida, tá? Versículo 11. E fez laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura. Da mesma forma fez na extremidade de outra cortina e na juntura da segunda. 50 laçadas ele fez em uma cortina e 50 laçadas ele fez na borda da cortina que estava na juntura da segunda. As laçadas prendiam uma cortina à outra. E fez 50 colchetes de ouro. E juntou as cortinas umas às outras com os colchetes,
Assim se tornou um tabernáculo. E fez cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo, fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina era de 4 côvados. E as 11 cortinas eram de uma medida. E uniu 5 cortinas por si, e 6 cortinas por si. E fez 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina, que a junta com a segunda. E fez 50 colchetes de bronze, para juntar a tenda, para que fosse uma. E fez para a tenda uma coberta de pele de carneiro, tingida de vermelho, e sobre ela uma coberta de peles de texugo. E fez as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que ficavam em pé. 10 côvados era o comprimento de uma tábua, e 1 côvado e meio a largura de uma tábua. Uma tábua tinha 2 encaixes, igualmente distantes um do outro. Assim fez para as tábuas do tabernáculo. E fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas no lado sul para o sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o outro lado do tabernáculo, que fica voltado para o norte, fez 20 tábuas, e seus 40 encaixes de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo de outra tábua. E para os lados do tabernáculo, para o oeste, fez 6 tábuas. 2 tábuas fez para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, e foram ajuntados por baixo, e ajuntados acima da sua cabeça, e uma argola. Assim fez para ambas em ambos os cantos. E havia 8 tábuas, e suas bases eram 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua. E fez barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo para os lados do oeste. E a barra do meio das tábuas fez passar de uma extremidade à outra, e revestiu as tábuas com ouro, e fez suas argolas de ouro para serem lugares para as barras, e revestiu as barras com ouro, e fez um véu de azul, e púrpura, escarlate, e linho fino torcido, com querubins, e fez de trabalho esmerado. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as revestiu com ouro, e seus colchetes eram de ouro, e fundiu para elas 4 bases de prata, e fez uma cortina de azul para a porta do tabernáculo, e púrpura, e escarlate, linho fino torcido, trabalho de bordador. E as 5 colunas com seus colchetes, ele revestiu suas cabeças e suas molduras com ouro, mas suas 5 bases eram de bronze. Pronto. Então a gente encerra a leitura de hoje. Amanhã a gente continua e se encontra, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço de fé e força. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.